salve, salve para você que adora listas de livros. Eu sou Leandro Bianchi, fanático por listas de livros e âncora desse programa que chega em sua 10ª edição, dando início à temporada de listas de livros. E hoje veremos a primeira delas, sobre os 10 melhores livros da literatura mundial que já li na vida. Então, sem delongas, vamos a esse primeiro top 10 assim que rodar a vinheta. Dentre os cerca de 500 livros lidos nos últimos 10 anos, separei os 10 melhores. Aqueles que me mudaram como pessoa, aqueles que com certeza vou reler e indicar para todas as pessoas carentes de boa literatura. E claro, por ser a minha lista, é bem capaz que você não concorde com tudo. Mas olha, entendam, é muito difícil escolher apenas 10, viu? Vamos a eles. Em 10º lugar, A Insustentável Leveza do Ser, do tcheco Milan Kundera. Esse livro é considerado a versão adulta de O Mundo de Sofia. O romance nos mostra como na vida, tudo aquilo que apreciamos pela leveza acaba se revelando de um peso insustentável. O livro, de 1982, tem 4 protagonistas que, por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, experimentam cada um à sua maneira o peso insustentável que dita a vida, esse permanente exercício de reconhecer a opressão e tentar amenizá-la. Em 9º lugar, Em Busca do Tempo Perdido, do francês Marcel Proust, publicado entre 1913 e 1927, e que é uma das maiores criações da literatura, em todos os sentidos. É de longe a narrativa mais longa que eu já li, cerca de 4.000 páginas, divididas em 7 livros que dão conta da história do narrador. A princípio, é difícil se acostumar com a leitura. Os parágrafos são imensos. Alguns se prolongam por páginas e mais páginas, com ideias nascendo de outras ideias e que chegam a dar falta de ar. Mas é passageiro, pois quando você começa a entender a linguagem e revisitar a sua própria história, enquanto o narrador revisita a dele, aí é um caminho sem volta. Em 8º lugar, O Som e a Fúria, de 1929, considerada a obra mais importante do escritor norte-americano William Faulkner. O romance é tecido por 4 vozes narrativas muito peculiares e saltos inesperados no tempo. A história, permeada por tons bíblicos e ecos de tragédias gregas, retrata a decadência dos Compson, família aristocrata do sul dos Estados Unidos. O título faz referência à peça Macbeth, de Shakespeare, que em certo momento diz: uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria. O título serve de alegoria para tudo o que há no livro, raiva e violência que ninguém consegue calar. Em 7º lugar, Ao Farol, considerado o ápice literário de Virginia Woolf, que conta a história da família Ramsay, passando o verão em uma ilha da Escócia. James Ramsay, de 6 anos, um dos filhos do casal, anseia por um prometido passeio ao farol da ilha. A partir dessa cena, construindo uma narrativa em 2 momentos, antes e depois da guerra, que assolaria a Europa, Virginia Woolf escreveu um dos mais influentes romances do século XX. Em Ao Farol, as visões, os sons, as cores se transformam em imagens literárias, em sonoridades verbais, em coloridos estilísticos e vale o 7º lugar nessa lista. Em 6º lugar, o colossal 2666 de Roberto Bolanho, escrito em 2004. Não confunda Roberto Bolanho com Roberto Bolanhos, que é o Chaves. 2666 é o maior sucesso latino-americano desde 100 Anos de Solidão, do Gabo, e apresenta um realismo cru, de humor irônico e pessimista.
O livro é composto de 5 histórias interligadas por 2 dramas centrais: a busca por um autor recluso e uma série de assassinatos na fronteira México-Estados Unidos. Segundo Rodrigo Frezan, escritor e jornalista argentino, o que Bolanho perseguiu e alcançou foi o romance total. Não é à toa que foi eleito o melhor romance escrito em língua espanhola do século XXI. Em quinto lugar, Crime e Castigo, o mais fiel relato psicológico de um crime, escrito pelo russo Dostoiévski em 1866. Na obra, Raskolnikov, um rapaz sombrio e orgulhoso, retraído, mas também aberto à observação humana, julga ter plenos direitos para cometer um crime, o que fará de uma maneira implacável e o levará a vivenciar um avassalador sentimento de culpa e pesadelo permanentes. Ainda assim, a tragédia não exclui a perspectiva de uma vida luminosa e a esperança que o castigo pelo crime lhe abra um longo caminho em direção à verdade. Em quarto lugar, Dom Quixote de La Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, escrito em 2 partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1611. Dom Quixote não tem outros inimigos além dos que povoam a sua mente enlouquecida. Seu cavalo não é um alazão imponente e seu escudeiro é Sancho Panza, um simples camponês. Com humor, digressões e reflexões de toda a ordem, Cervantes marcou o fim da Idade Média na literatura, para dar início à tradição do romance moderno. Dom Quixote representa a capacidade de transformação do ser humano, por mais infrutífera que essa luta possa parecer. Chegamos ao top 3. Em terceiro lugar, A Montanha Mágica, do alemão, filho de brasileira, Thomas Mann. O livro, escrito em 1924, traz o jovem Hans Castorp como protagonista, e preciso dizer que Hans é um dos personagens com que mais me identifico na literatura. Ele precisará passar algum tempo em um sanatório para tuberculosos em Davos, nos Alpes suíços. Esse sanatório e seus enfermos serão o microcosmo que representa a Europa. As páginas exploram diversos temas: música, política, amor, arte, guerra, morte, doença. Mas o que me ganhou mesmo neste livro é o narrador, a voz que conta essa história. É sensacional e o final não poderia ser melhor. Vale a pena escalar até o topo dessa montanha. Em segundo lugar, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O livro, de 1967, narra a fantástica e triste história da família Buendia. A trama acompanha as diversas gerações dessa família e de Macondo, povoado onde vivem. Foi por meio desse livro que conheci o realismo mágico, vertente literária em que a fantasia e o sonho se misturam à realidade, gerando um todo harmônico. O que todos os personagens têm em comum nesse livro é a luta contra a solidão, que sentem mesmo vivendo em meio a muitos. Segundo o próprio autor, essa solidão representa a solidão da América Latina. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal. E em primeiríssimo lugar, rufem os tambores, Ana Karenina, de Lev Tolstói, que já começa de forma magnífica. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Dostoiévski, conterrâneo de Tolstói, definiu Ana Karenina como impecável. Publicado originalmente em forma de fascículos entre 1875 e 1877, antes de finalmente ganhar corpo de livro, Ana Karenina continua a causar espanto. Como pode uma obra de arte se parecer tanto com a vida? Com absoluta maestria, Tolstói conduz o leitor por imagens vívidas
e quase palpáveis, que tem como pano de fundo a Rússia czarista. Nessa galeria de personagens excessivamente humanas, ninguém está inteiramente a salvo. Não há heróis, tampouco fracassados, e sim pessoas complexas, ambíguas, que não se restringem a fórmulas prontas. Religião, família, política e classe social são postas à prova no trágico percurso traçado por uma aristocrata casada que, ao se envolver em um caso extraconjugal, experimenta as virtudes e as agruras de um amor profundamente conflituoso, feito de sombra e de luz. Vai ser difícil algum outro livro desbancar esse meu campeão. Agora, terminada essa primeira lista do Lombada News, nosso correspondente, a menção honrosa desse programa literário, vai nos mostrar quais são, de forma breve, as menções honrosas, livros que li, que também merecem lugar em qualquer lista de melhores livros da literatura mundial e não poderiam ficar esquecidos. Aí, Bianchi, eu só queria deixar claro que não são menções honrosas, são menções honrosas. E são elas: Moby Dick, de Herman Melville, Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, Ulisses, de James Joyce, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, Graça Infinita, de David Foster Wallace, Afinidades Eletivas, de Goethe, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, Doutor Fausto, de Thomas Mann, Guerra e Paz, de Lev Tolstói, e O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Agora é a sua vez. Deixa aí nos comentários qual o melhor ou os melhores livros que você já leu na sua vida. A gente se vê em breve no próximo episódio com a lista dos melhores livros nacionais que eu já li na vida. Um grande abraço literário e tchau!